Para você entrar numa empresa dessa e numa família, porque querendo ou não, nesse momento você está entrando, as duas coisas se confundem, né? Para em algum momento entender ou perceber e falar que de repente aquela pessoa naquela posição ou aquela situação não é a boa, demanda muita confiança, né, para você e um certo tato. Eu tive em algum momento da minha carreira a experiência de ir num cliente, né, como uma empresa grande, ir num cliente que estava com dificuldades financeiras. E eu, como financeiro, a pessoa que cuidava da parte administrativa financeira era a filha do dono e fundador. E eu conversando ali 1 hora com a pessoa, eu falei, não vai funcionar isso. Não vai funcionar, porque a pessoa não tem, é formada em direito, nada com quem é formado em direito, mas não tinha o skill para aquilo. E como você, com muito tato, tenta ganhar a confiança da pessoa e falar, olha, a sua filha talvez não esteja no melhor posição, talvez ela para comercial seja fantástica, mas para essa posição aqui não funciona. É um trabalho bastante difícil, né? Que você demanda um tempo para você gerar essa confiança e conseguir dar esse tipo de input, né? Quando o cliente chega para nos contratar, primeiro que é um processo muito estratégico. Ele demora para chegar na decisão de que ele precisa. Às vezes ele demora até... Ele passa do timing necessário que ele precisa de uma ajuda para avaliar esses processos dele. Que poderia ser, inclusive, esse caso, porque já estava em dificuldade. São todos os indicativos. Né? Exato, todos os indicativos. Aí, quando ele chega buscando uma consultoria para auxiliar ele nesses processos, a gente lida com questões muito sensíveis. Então, tem que ter um respeito, uma avaliação isenta, um equilíbrio na escuta. E também não pegar aquela dor também, porque se lida com dores das mais complexas. Mas falar que o indivíduo ele não tem as habilidades necessárias para a consecução, às vezes, para desempenho daquele papel, pode ser uma libertação para aquele indivíduo também. Em geral porque a pessoa está ali querendo fazer o melhor, né? Tentando perpetuar aquilo que foi criado pelo pai, e muitas vezes não consegue enxergar ou está tentando fazer o seu melhor, só que não vai sair. Exato. É verdade, muitas vezes pode ser, mas a pessoa tem que estar também apta a ouvir isso, né? E esse é um processo que ele é construído. Em algumas situações, a gente não consegue essa escuta completa. E aquele indivíduo ele vai amadurecendo aquele ponto e com muita sensibilidade a gente vai apontando. Olha aqui, como é que um outro caminho pode ser diferente? Olha de que forma que é possível tratar essas informações. Principalmente numa área extremamente sensível como é o financeiro. Você precisa de pessoas técnicas, especializadas para tratar esse assunto. E em algumas situações, a empresa familiar, em algumas situações, eu não gosto de colocar todo mundo numa caixinha porque a gente rotula. Generalizar sempre. E em algumas situações, nós temos ali pessoas que não têm experiências prévias de mercado. Então, eu não consigo trazer a inovação necessária que precisa para o negócio. Eu não consigo vir com um instrumento de gestão que o negócio, aquele remédio, sabe? Que vai ser o remédio certo para aquela situação. Às vezes eu não tenho essa expertise para trazer e eu tenho que buscar no mercado. Só que saber buscar no mercado também... certeza. Hoje, o que a gente mais trabalha na empresa familiar é como eu posso escolher pessoas? Será que eu estou escolhendo pessoas? O sucessor, a gente trabalha muito isso nele. Ele não precisa saber de finanças, ele tem que saber avaliar resultados. Isso. Mas ele também tem que saber escolher pessoas. Selecionar pessoas. Peraí, essa pessoa vai ser uma pessoa boa para o meu negócio? Como é que eu vou avaliar uma entrega? Como é que eu vou avaliar um nível? Eu me assessoro de bons técnicos? Como é que eu consigo seguir dentro da minha organização? Porque se eu não sei fazer, ninguém precisa saber tudo. Lógico. Mas se eu não sei fazer, eu tenho que buscar bons técnicos para me amparar nesse processo, para que eles sejam diminuidores da curva de aprendizado e grandes mobilizadores para o resultado do meu negócio. E na governança, nas empresas familiares, a gente discutir isso é um processo de construção. A gente tem que sentar e começar a discutir um negócio. Muito bem.